Quantos querem viver um avivamento? Quantos querem viver um avivamento? Aleluia, eu também quero viver um avivamento. Mas antes de querermos ter resultado fora de nós, nós precisamos querer ter resultados em nós. Antes de falar sobre famílias restauradas fora de nós, nós precisamos ter uma família restaurada aqui na nossa casa. Antes de falarmos sobre alcançarmos o mundo, nós temos que alcançar o nosso próprio coração. Antes de ensinarmos as pessoas a terem comunhão com Deus, nós precisamos ter comunhão com Ele. Porque sem Deus, nós nada podemos fazer. Sabe, Deus, Ele não nos criou para que fôssemos meros reprodutores da vontade dEle. Ele nos formou e Ele nos criou para ter um relacionamento íntimo, pessoal e profundo com cada um de nós. Deus, Ele criou o homem e a mulher, Adão e Eva, e colocou eles, plantou eles aonde? Em um jardim. Eu amo jardim. Quantos aqui amam jardim? Eu amo jardim e gosto muito do sul do Brasil porque tem muito jardim. E parece que de alguma forma eu entendo que eu fui criado para viver em um jardim. E de fato nós fomos criados para viver em jardins. Se você ama jardim, você ama o céu. Se você não ama o jardim, você vai ter problemas no céu. Brincadeira. Mas o que eu quero dizer é que no original das coisas, das circunstâncias, Deus não nos plantou em cidades e megalópolis, Deus não nos juntou em aglomerados urbanos, Deus nos plantou em um jardim. E aliás, um jardim que tinha um nome. Como era esse nome do jardim? Jardim do Éden. Éden, essa palavra hebraica significa deleite, descanso, prazer. Deus criou o homem para ter prazer nele. Deus criou o homem para se relacionar com ele. Deus criou o homem para ter intimidade com ele. Deus te criou para se relacionar com ele. Esse é o propósito da criação. A salvação dos perdidos, a frutificação é o chamado secundário porque a criação se perdeu no percurso. Mas antes de todas as coisas, o propósito criacional era que nós tivéssemos um relacionamento íntimo e profundo com Jesus, com o Criador. A palavra diz lá em João capítulo 3 que quando Jesus foi levantado no madeiro, Ele atraiu todos a Ele. A cruz nos atrai para Jesus, para termos um relacionamento matrimonial, obviamente que alegórico com Ele. Deus quer ser um com você. O Criador dos céus e da terra quer dividir com você todas as bênçãos, toda a herança, todo o poder, toda a glória. Ele quer compartilhar com você a presença dEle. E você precisa ansiar e desejar isso. O Espírito e a noiva dizem, vem. Qual que é o desejo da noiva? A presença de Deus. Qual que é o chamado da noiva? Frutificar. Qual que é o anseio? A presença. Qual que é o chamado? Frutificar. Não confunda as coisas. O teu anseio não pode ser de frutificar. O teu chamado deve ser de frutificar. O teu anseio precisa ser pela presença de Deus. E quando você ansiar pela presença de Deus, você responde ao chamado dizendo, sim, eu vou multiplicar. Sim, eu vou frutificar. Eu vou frutificar por quê? Porque a presença de Deus me torna fértil. A presença de Deus me torna alguém apto para multiplicar, para frutificar, para cumprir planos e propósitos. Mas o teu anseio, o teu desejo, precisa estar na presença de Deus. Quem aqui já teve uma experiência com a presença de Jesus? A presença de Deus, ela é algo construtiva. Moisés, ele tem um encontro com a voz naquele arbusto que se queimava. E ele ouviu aquela voz e falou,
essa voz, ela é doce, ela é suave, ela alimenta a minha alma. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você já teve um encontro com a voz de Deus? Sabe, o problema é que muitos de nós fomos condicionados a pensar que a voz de Deus é tudo que Ele tem para nós. E não. A voz de Deus é só Deus te atraindo para mais perto. Moisés ouviu aquela voz alimentou a alma dele. A voz de Deus cura. A voz de Deus liberta, a voz de Deus perdoa, a voz de Deus afirma, a voz de Deus produz santidade, a voz de Deus produz alinhamento, a voz de Deus te coloca no prumo, a voz de Deus afirma quem você é, amado, querido, lindo aos olhos de Deus. Tudo isso acontece quando nós ouvimos a voz, mas a voz não é tudo. Moisés, quando ouve essa voz, ele entra numa peregrinação atrás da presença de Deus. E eu amo aquele trecho de Êxodo, quando Deus chega para Moisés, ele fala: Moisés, liberta o povo. O que Moisés fala? Se a tua presença não for comigo, eu não vou. Irmãozinho, evangeliza no trabalho. O problema é que a gente não evangeliza e nem quer a presença de Deus. O que Moisés falaria é o quê? Se a tua presença não for comigo, eu não evangelizo. Mas se a tua presença for comigo, eu ganho toda a minha empresa para a tua glória. E realmente você vai ganhar toda a tua empresa quando a presença de Deus estiver com você. Escuta o que eu estou te falando. Moisés entendeu o valor da presença. Ele entendeu o propósito da criação. Ele ansiou, desejou, alinhou o coração dele com o coração de Deus. No coração de Deus existe o desejo de ter relacionamento com o homem. E no coração do homem precisa ter um desejo de ter relacionamento com Ele. Não torne a igreja um lugar para satisfação pessoal. Não torne a igreja um lugar para empoderamento de quem não conquistou nada na vida social. Não torne a igreja um lugar de politicagem. A igreja é um ambiente daqueles que amam a presença de Deus. A igreja é o ambiente daqueles que desejam a presença dEle e que querem mergulhar na presença dEle. E é isso que Moisés faz. Ele diz: eu não quero libertar o povo hebreu do Egito. Eu só quero se você for comigo. Se você for comigo, eu vou. Se você não for, eu fico. Porque eu prefiro ser escravo com a tua presença do que ser um homem livre sem a tua presença. E Deus fala para Moisés: então demorou, vamos embora. E a presença vai junto. E Moisés começa a se aprofundar nesse relacionamento. A palavra diz que Deus ordenou a Moisés para construir uma tenda, a tenda do encontro. Aonde todo dia Moisés ia até aquela tenda do encontro. E a palavra diz que existia uma nuvem densa que descia do céu sobre aquela tenda. Raios, trovões saíam daquela tenda. E a palavra ainda diz que Moisés naquela tenda via Deus como face a face. Ele não via face, mas ele sentia a presença. Ele via Deus como face a face. Aquela atmosfera estava tão carregada da presença de Deus, que a perna dele tremia, que ele não conseguia controlar o corpo dele, porque a presença de Deus estava ali. Você já teve uma experiência com a presença de Deus? Sabe, eu amo a presença da minha esposa. Eu amo as carícias da minha esposa. De vez em quando, de vez em quase bem quando, eu estou dirigindo e ela decide então fazer um cafuné inesperado. Eu amo cafunés inesperados. Quantos homens amam isso também? Glória a Deus, estamos juntos. Fica a dica.
E aí de vez em quando ela faz um cafuné inesperado, e sabe quando ela coloca a mão na minha cabeça, cara, meu corpo inteiro se arrepia, até os pelos da língua se arrepiam. É fantástico a forma como ela me toca. Mas ninguém me toca como Deus me toca. Ninguém me toca como Deus me toca. Sabe quando eu estou na presença de Deus, quando eu sinto o toque dele, o meu corpo não consegue controlar o próprio corpo. Você já teve essa experiência? As tuas pernas não conseguem segurar o teu próprio corpo. Você não consegue se conter. Era isso que Moisés tinha. Ele tinha a presença de Deus de maneira sensitiva, de maneira presencial. Mas Moisés queria mais. Ele queria mais. Ele chegou para Deus e disse: Deus, eu quero ver a tua face. Deus olhou para Moisés e disse: filho, se você ver a minha face, você vai morrer. Moisés falou: eu prefiro ser um homem morto, olhando para a tua face, do que ser um homem vivo, sem te ver. Você está percebendo o desejo pela presença de Deus? Você está percebendo um anseio pela presença de Deus? Então Deus cria um plano mirabolante. Eu amo a forma como Deus trabalha. Porque Deus, Ele faz uma gambiarra celestial para se mostrar para Moisés. E é uma gambiarra das boas. Porque Deus sabia que Moisés não poderia vê-lo face a face. Então Deus fala: olha, é o seguinte, você fica em uma pedra, tem uma fenda naquela rocha, você vai olhar pela fenda daquela rocha, eu vou passar de costas, tipo, por aquela fenda, e você vai ver as minhas costas, e a minha glória vai resplandecer por aquela fenda. Moisés falou: qualquer coisa, eu só quero te ver, é tudo que eu quero. E Deus faz exatamente isso. O rosto de Moisés é transfigurado. A vida dele é transformada. Sabe o que é legal nessa história toda? Que Moisés cumpre o chamado de Deus. Se nós formos comparar ao que nós estamos desejando, avivamento para a nossa geração, Moisés liberta 3 milhões de pessoas do Egito e leva até Canaã. Ele não entra naquela terra, mas ele serviu a geração dele. Ele fez um avivamento poderoso. E sabe o que é mais poderoso de tudo? Cerca de 1500 anos depois, Jesus está no Monte da Transfiguração. Quem aparece? Elias, Jesus glorificado e Moisés, vendo Jesus face a face. Tudo que ele queria era a presença de Deus. O que eu estou dizendo para vocês é que nós precisamos, como igreja, colocar nosso coração no lugar certo. Nós precisamos, como igreja, aprender a amar quem deve ser amado, e é Deus que deve ser amado. Nós precisamos ansiar pelo que deve ser ansiado, não é uma conferência, é a presença de Deus. Nós devemos ter ambição pela presença de Deus. E quando tivermos ambição, escuta o que eu estou falando, a frutificação não vai ser problema algum. Porque se você permanecer em mim e eu em você, vocês darão muito fruto. E fruto que permanece. Agora a indagação que eu quero fazer para você essa noite. Primeira pergunta. Você deseja a presença de Deus? Segunda pergunta. Quanto você deseja a presença de Deus? Quanto? Cântico dos Cânticos, alegoricamente e profeticamente, fala acerca da relação do amado e da amada. Vários teólogos, como por exemplo João Calvino, entendia que Cântico dos Cânticos tratava-se de um texto profético. Vários rabinos hebreus entendiam o Cântico dos Cânticos como um texto profético. Até porque, vamos e venhamos, Salomão não tinha muita autoridade para falar sobre casamento. Vamos concordar aqui.
Aquele texto é um texto que fala muito mais do que a relação de Salomão e Sulamita. Aquele texto fala da relação de Deus com a humanidade. E tem muita beleza nesse texto todo. Aliás, enfim, há 2 meses eu tenho pregado sobre cantares e Deus tem me encharcado com revelação acerca desse amor, dessa relação com Ele. Mas o que eu queria compartilhar com vocês é uma porção de cantares que está lá em Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículo 1. Abre lá, Cânticos, capítulo 3, versículo 1. Só para você entender o contexto desse texto, no capítulo 2, o noivo, o amado, Jesus, chama a amada, você, para viver em um jardim. Ele diz para ela: ei, minha amada, saia das fendas da rocha, o inverno já passou, a chuva já acabou, saia de onde você está e vem para esse jardim. O campo já está lindo. Olha só o clima de primavera que está no ar, vem para esse jardim. Olha para quem está ao teu lado e diga: Deus está te chamando para viver em um jardim. E no capítulo 2, aparecem intrusos e personagens que destroem esse jardim. São as famosas raposas e raposinhas, que vêm e destroem a vinha, que simbolicamente fala acerca do sangue de Jesus, do perdão alcançado por Jesus na cruz. E as raposas e raposinhas vêm e destroem o nosso relacionamento com Deus. Sabe, talvez um dia você já viveu um relacionamento com Deus. E talvez você perdeu esse relacionamento. Porque raposas e raposinhas destruíram essa relação. Então, abra o olho. Abra o olho. Porque muita gente pensa que o diabo quer matar, roubar e destruir, quer destruir o meu carro, a minha casa. O diabo não está nem aí para o teu carro, filho. Ele sabe que o teu carro não tem valor algum. Ele não está nem aí para o teu trabalho. Ele sabe que o teu trabalho junto com essa terra vai passar. A preocupação de Satanás é destruir o teu relacionamento com Deus. E para isso, ele vai usar tudo. Talvez até a promoção de trabalho, para destruir o teu relacionamento com Deus. As raposas e raposinhas destroem esse relacionamento. Sulamita, a amada que nos representa, ela simplesmente agora está ausente da presença de Deus. E ela está desejando a presença de Deus. Eu creio que nessa noite, aqui entre nós, existem dezenas de pessoas que estão carentes da presença de Deus. Gente que já viveu com Jesus. Gente que já foi apaixonada por Jesus. Gente que já teve um encontro com a voz dele. Gente que já foi tocada por ele. Gente que já sentiu a presença dele de maneira poderosa. E que o passar dos anos, as circunstâncias malignas destruíram, estragaram o teu relacionamento com Deus. E nessa noite, eu quero te deixar 2 conselhos a partir desse texto de Cantares 3. Preste atenção. A noite toda procurei em meu leito aquele a quem o meu coração ama. Quem aqui ama Jesus? Sulamita, ela tinha perdido a presença do amado. Quando ela perde a presença do amado, o que ela busca? A presença do amado. E o que ela faz? Ela fica a noite toda no quarto dela, procurando aquele a quem o coração dela ama. Sabe, muita gente tem uma vida xoxa de oração. Talvez o único momento que dedica-se a Deus na semana é o momento que vai a um culto. E pensa que Deus simplesmente vai chegar e você vai tropeçar na presença dele e você vai sair do culto cheio da presença dele. Não se engane. Deus sabe o valor que ele tem.
Deus está perto, mas Ele não é fácil. É igual essa menina que está sentada do teu lado solteira. Ela está perto, mas ela não é facinha não. No nome de Jesus, não é. Profetizo sobre a tua vida. Receba. Deus é da mesma forma, sabe? Ele está perto de nós. Mas não é assim, e eu volto. Não é. Sabe, para nós termos a presença de Deus, nós precisamos ansiar, precisamos buscar, precisamos desejar profundamente. Lembra que eu perguntei, você quer ter a presença de Deus? Todo mundo levantou a mão. Agora, quanto você quer ter a presença de Deus? O suficiente para perder uma madrugada procurando Deus no seu quarto? Mateus 6,6 diz, quando vocês orarem, não sejam como os fariseus hipócritas que oram nas esquinas para serem vistos pelos homens, mas vai até o seu quarto, fecha a porta do seu quarto e ora ao seu pai que está em secreto, e seu pai que está em secreto o recompensará. Sabe o que Sulamita está nos ensinando aqui? É que nós precisamos aprender a buscar a Deus no nosso quarto, sozinho, sem ninguém ver. Amém? Você precisa aprender a orar no teu quarto, fechar a porta do teu quarto e buscar a Deus. E sabe o que é paradoxal nisso daqui? Porque ela diz, eu procurei a noite toda. Desde o momento que anoiteceu até o momento que amanheceu, ela estava lá no quarto dela orando e buscando a Deus, falando, Deus, eu preciso de você. Eu te quero, aonde você está? E ela olhava debaixo da cama, está aqui, não está? Abriu o armário e falava, está aqui, não está? Ela fica a madrugada inteira procurando a Deus. E sabe o que ela diz no final? Eu não encontrei. Eu acho isso fabuloso. Sabe por quê? Porque as melhores coisas na vida se conquistam com perseverança, com persistência. E vamos e venhamos, a nossa geração é uma geração frouxa. Uma geração que não aguenta o tranco. Uma geração que vê o Palmeiras sendo rebaixado como se fosse novidade e já muda de time. Uma geração que não é fiel à palavra. Uma geração que não persevera, que não continua. Uma geração que está há 3 meses no emprego e pede demissão porque não recebeu uma promoção. Sabe, você precisa perseverar. E quando Sulamita procura a madrugada inteira e não encontra, sabe o que ela faz? Ela não desiste de procurar. O que ela faz? Olha só. Vou levantar-me agora e percorrer a cidade. Irei por suas ruas e praças e buscarei aquele a quem o meu coração ama. Presta atenção. Primeira lição de quem quer encontrar a Deus. Aprenda a orar no seu quarto. Olha para quem está ao teu lado e diga isso. Aprenda a orar no seu quarto. Amém? Quantos recebem isso? Segunda lição. Estabeleça um estilo de vida de adoração. Sulamita, ela ora no quarto, mas não é suficiente orar no quarto. Ela sai para a vida dela. Saia para a vida. Não vá para o monastério. Vá para o vale. É para lá que Jesus nos chama. Mas ela sai para a vida não como alguém comum. Ela sai para a vida como alguém que está caçando a presença de Deus. Ela vai para o trabalho procurando a presença de Deus. Ela vai para a faculdade procurando a presença de Deus. Ela vai namorar procurando a presença de Deus. Ela vai no cinema procurando a presença de Deus. Sabe qual é o problema? Que nós vamos trabalhar procurando dinheiro. Nós vamos para a faculdade procurando uma oportunidade para gasear a aula. Nós vamos para o cinema para dar umas bitocas. Sabe, antes e acima de tudo, nós devemos viver procurando a presença de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta que de alguma forma vai te confrontar. As músicas que você toca no seu carro atraem a presença de Deus para o seu carro? Ou melhor, as músicas que você toca no seu carro, você poderia tocar aqui nesse culto hoje sem problema algum? Se não, e eu não estou falando aqui pecado, música secular, não é? Eu estou falando sobre música que edifica ou não. Estou falando sobre música que nos aproximam de Deus e outras que não. Se não,
Se aquilo que toca no seu carro não toca aqui, sabe o que isso te torna? Com todo respeito, eu digo isso com todo amor, como alguém que quer que você conserte atitudes. Te torna um hipócrita religioso, que procura a Deus no final de semana, mas não procura Ele na sua vida. Aprenda a buscar a Deus na sua vida. Tenha um estilo de vida de adoração. Faça do teu carro um culto a Deus. Faça da sua casa uma oferta a Deus. Faça do momento com a sua família um altar de adoração a Jesus. É possível? É claro que é. Mas tudo isso depende da tua atitude. A atitude de quem sai de casa procurando a Deus. E sabe de uma coisa? Você pode ser surpreendido porque Ele vai se revelar na sua casa, Ele vai se revelar no seu trabalho, Ele vai se demonstrar a você nesses ambientes. Mas sabe o que acontece com o sulamita? Procurei Ele nas ruas e nas praças e eu não encontrei. O que ela faz? Ela desiste? Não, é sulamita. Sulamita Kleber. Ela não desiste. Porque ela deseja a presença do amado. Quantos aqui desejam a presença do amado? Quanto você deseja? O suficiente para buscar Ele a madrugada inteira, para buscar Ele durante todo o dia, uma vez a semana, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Essa era a sulamita. Alguém que realmente dava valor para a presença de Deus. E sabe o que acontece com quem dá valor para a presença de Deus? Presta atenção. As sentinelas me encontraram quando faziam as suas rondas na cidade. E eu perguntei, vocês viram aquele a quem meu coração ama? Eu acho isso fantástico. Porque a presença de Deus sempre é guardada por sentinelas, por anjos. Quando o homem, Adão e Eva pecam e saem do jardim, o que Deus coloca no jardim? Um anjo com uma espada flamejante que guarda a entrada do jardim. Em cima da arca da aliança, o que existe? 2 anjos, querubins, guardando a presença de Deus. No sepulcro de Jesus, o que existia na porta? Anjos guardando a presença dele. Presta atenção, a presença de Deus é guardada por anjos. Sulamita, ela encontra sentinelas e pergunta, vocês viram aquele a quem meu coração ama? Olha o que ela diz. Mal havia passado por elas, quando eu encontrei aquele a quem o meu coração ama. Eu segurei e não deixei ele ir embora, até que o trouxe para a casa da minha mãe, para a casa daquela que me concebeu. Todo aquele que procura, acha. Todo aquele que a porta é batida, todo aquele que bate a porta lhe será aberta. Isso é uma promessa de Deus. Sabe, Deus está te atraindo para um relacionamento íntimo, pessoal com você. Mas precisa haver atitude sulamita da tua parte. Estabelecer um culto de adoração 24 horas na tua vida, no teu quarto, no teu carro, no teu trabalho, na tua faculdade. Você ser alguém que não entra num culto, mas ser alguém que vive um culto. Teve uma música que educou uma geração e essa música ela é muito herege. Com certeza a intenção do escritor é muito boa, mas ela diz assim, quando eu cheguei aqui o Senhor já estava. Quantos lembram dessa música? Essa música ela é muito herege, porque o que ela diz? Deus está aqui. Não. Deus está com aqueles que o buscam de todo o coração. Deus está no trabalho daqueles que o buscam de todo o coração. Deus está na casa daqueles que o buscam. Deus está com seus anjos ao seu redor, cuidando, guardando a sua vida, se você o busca de todo o coração. Mas precisa haver da tua parte atitude. Olha para quem está ao teu lado, diga aí, se você buscar a Deus, você vai encontrá-lo. E quando encontrar, agarra ele e não deixa ele ir embora. Como um sulamita fez. Para encerrar, eu quero ler Lucas 18 com você. Lucas 18:1. É uma parábola que vai trazer uma última lição acerca disso que eu estou conversando com vocês hoje.
Lucas 18:1. Preste atenção. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ore sempre e nunca desanime. Ore sempre e nunca desanime. Não desanime na tua oração. Deus é fiel e Ele vai atender a tua oração. Ele vai ouvir a tua oração. Ele está ouvindo a tua oração. Ore sempre, de noite, na rua, na praça, e não desanime. Faça isso segunda, faça isso terça, faça isso quarta, faça isso quinta, sexta, sábado, domingo, na próxima semana, o próximo mês, o próximo ano, a próxima década, até que você encontre Jesus face a face. Ele diz: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo, ela está enchendo o meu saco. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Se um juiz injusto faz justiça a uma viúva que o importuna, acaso Deus, que é bondoso, compassivo, misericordioso, gracioso, Criador dos céus e da terra, todo-poderoso, onipotente, onipresente, o alfa, o ômega, o Deus, Criador de tudo, Ele acaso não lhe fará justiça? Mas ele faz uma pergunta com uma observação: aqueles que o buscam dia e noite? Você tem buscado a Deus dia e noite? De verdade. Você tem buscado Ele dia e noite? Sabe o que é mais confrontador ainda nessa parábola? Presta atenção. Continuará fazendo esperar? Eu digo a vocês, Ele lhe fará justiça e depressa. Ele lhe fará justiça e depressa. Preste atenção nessa última pergunta, e a gente encerra aqui. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa última pergunta não é tão tranquila quanto parece. Essa última pergunta sugere que o Espírito Santo de Deus quis te visitar vários dias da sua vida, mas você estava com a porta fechada para Ele. Essa última pergunta, ela revela que Jesus quis te encontrar no teu trabalho, mas você estava muito ocupado no teu trabalho para se concentrar em Deus. Essa última pergunta sugere que o Espírito Santo de Deus quis visitar a tua casa, mas a tua casa era um ambiente de tanta gritaria, de tanta calúnia, que a porta estava fechada para a presença dEle. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Jesus, se Espírito Santo decidir te visitar na terça-feira à tarde, o que você faz na terça-feira à tarde? Você vai estar pronto para receber a presença dEle? Com toda honestidade, eu creio que a maioria de nós aqui não vamos estar prontos. Nós vamos estar com a porta fechada. Como aquela igreja de Apocalipse 3. Eis que estou à porta e bato. Eu ouço Jesus bater na porta da igreja.
eu ouço Jesus batendo na porta de famílias. Jesus batendo na porta de homens, batendo na porta de mulheres. Falando, ei, eu posso entrar na sua vida? Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. E teu dia não vai ser mais o mesmo. Não só o teu dia, a tua vida não vai ser mais a mesma. Quando Jesus sentar à mesa junto com você e compartilhar da comunhão junto com você. Mas sabe, isso requer de nós estarmos com a porta aberta para Jesus 24 horas por dia. É como Samuel na madrugada. Samuel, Samuel. Era um coração de uma criança que estava aberto para a presença de Deus. Sabe? E ele diz, eu estou aqui, eu te ouço. E a presença de Deus, então, toma a vida de Samuel. É como Maria, mãe de Jesus. Ela tinha um coração de serva. Ela adorava a Deus. E quando Deus decidiu enviar seu filho para a terra, encontrou nela um coração de alguém que buscava. Jesus está te encontrando de portas abertas a Ele? Ou você vive um cristianismo hipócrita, religioso, de algumas poucas horas da semana? Deus quer viver um relacionamento conosco. Deus quer trazer um avivamento para o Brasil. E eu creio que esse avivamento vai limpar a política do Brasil. Eu creio que esse avivamento vai limpar as escolas do Brasil. Eu creio que esse avivamento vai restaurar as famílias do Brasil. Eu creio que esse avivamento vai fazer o Brasil prosperar. E aquilo que acontecerá no Brasil vai ser testemunho para as nações. Mas esse avivamento só virá através de um povo que ama e deseja a presença de Deus. O Brasil não precisa de políticos novos. Não precisa de sistemas novos. Não precisa de partidos novos. O Brasil precisa de um Deus que se faz presente na nossa nação. Mas se esse Deus não está nem presente na igreja, está batendo na porta de fora da igreja, quanto mais na política, quanto mais nas empresas, quanto mais nas escolas, nas faculdades. Sabe, está na hora de a igreja brasileira acordar para o cristianismo e entender que ser discípulo de Jesus é buscar a Ele 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano, até que Ele volte e até que a gente veja a face dele, como Moisés um dia viu.